Boa noite, pessoal. Então, vamos dar sequência ao que corresponde hoje à aula número 11 do nosso seminário virtual, Anticapitalismo e Sociabilidades Emergentes. Essa aula tem como tema a problemática da prefiguração, contrapoderes e autonomias abordados desde uma perspectiva ou da contribuição da tradição anarquista, né? Que alguns poderiam chamar de ampla tradição anarquista. A minha ideia é tentar, num breve espaço de tempo aqui, apresentar algumas ideias gerais. Né? Boa parte das questões que eu vou explicitar nesse vídeo estão acobertadas pela literatura, pela bibliografia que está recomendada e vinculada a esta aula, que vocês têm acesso. Né? E, portanto, dessa vez eu vou tentar ser mais breve e torcer para não ter nenhum problema técnico com o vídeo. Tá? Bom, a discussão a respeito dos conceitos das categorias, né, de prefiguração e contrapoderes em particular, né, no âmbito do que a gente pode tentar identificar como fenômenos de autonomia, né, ela responde pelo menos a dois grandes imperativos, né, explicativos e normativos. Né. Que nós poderíamos vincular a uma teoria da revolução, ou seja, um conjunto de reflexões analíticas, teóricas, conceituais, que tentem dar conta dos processos de transformação social, uma perspectiva estrutural, né, de longo prazo, na modernidade, né, e, de outro, a problemática dos movimentos sociais como uma espécie de ator privilegiado ou de ator-espaço privilegiado a partir do qual seria possível visualizar elementos dessa transformação, né? Sintomas dessa transformação, evidências empíricas e intencionalidades. Né? A própria ideia de movimentos sociais, conceito de movimentos sociais, como vocês puderam perceber nas aulas anteriores, com o professor Pablo em particular, mas também com o professor Alex e outros mais que de alguma forma tocaram de forma direta ou indireta a esse tema, nos remetem para uma leitura do que a gente poderia pensar como a mudança coletiva, né, racionalmente orientada. Os movimentos que reivindicam demandas frente a seus antagonistas, né, como diria uma parte dessas teorias vinculadas aos movimentos sociais, né, ou defendem a viabilização de direitos já garantidos formalmente no âmbito jurídico, constitucional, etc. Né. Esses movimentos, eles de alguma forma nos permite perceber, né, a depender do modo como se observa e da lente com a qual se ajusta, né, a compreensão das suas dinâmicas organizativas, dos seus desdobramentos a partir da conexão com outros atores que são ou não vinculados ao mundo das lutas sociais, eles viabilizam identificar, né, essas transformações que tanto nos interessam, especialmente quando se tenta encontrar na realidade social evidências do que a gente denomina no nosso grupo como anticapitalismo. Né? Já tratamos disso no encontro anterior, então acho que não é o caso de me estender aqui. Bom, falar de contrapoderes e falar de prefiguração
no universo das experiências de autonomia, tá? Inegavelmente nos ancora, nos leva, né, à ideia de auto-organização social. Né? Esse conceito de auto-organização social, embora ele permeie quase como uma espécie de categoria autoexplicativa em boa parte das teorias que tratam dos movimentos sociais ou das transformações sociais em chave antissistêmica ou anticapitalista, né, ele merece uma reflexão mais detida, inclusive em razão da sua vinculação, né, com uma tradição de pensamento e de luta social que historicamente foi relegada, secundarizada, tanto no campo da reflexão das ideias políticas, né, quanto no campo empírico, né, da constatação dos movimentos das lutas. Né. Me refiro aqui, obviamente, ao movimento anarquista, ao chamado movimento anarquista. Né. Bom, tradicionalmente, ou seja, até pelo menos, talvez 1968 seja um marco relevante para a gente considerar isso, tradicionalmente se buscava entender as chaves de articulação, né, operativas no âmbito das lutas que implicavam em transformações sociais, né, protagonizavam demandas e processos que implicavam em mudanças no corpo de uma sociedade tipicamente moderna. Tradicionalmente se buscava um entendimento de que instituições e organizações como sindicatos e partidos políticos, né, estivessem dotados de uma certa centralidade, né, em grande medida pela herança muito forte e intensa que o marxismo exerceu no pensamento da esquerda latino-americana e mundial, mas também no estudo dos movimentos sociais. Isso significava, inclusive, associar essa centralidade do partido, do sindicato, com o papel exercido por uma classe social, em particular a classe trabalhadora, né, visualizada como um sujeito histórico, né, que estivesse destinado através, né, dessas ferramentas, o partido, do sindicato, realizar a transformação social. Né. O Immanuel Wallenstein faz uma crítica muito interessante e bastante difundida no campo de estudo dos movimentos sociais contemporâneos, que é o que ele vai chamar de crítica da teoria dos dois passos, né, no intuito de tentar lançar alguma luz aos limites, né, aos limites dessa concepção. Em grande medida, essa teoria dos dois passos, que o Wallenstein explicita como aquela concepção que entende que os movimentos, ou o sujeito revolucionário, a partir do momento que ele consegue, através de uma dinâmica complexa, né, de desestabilização da ordem, alcançar o timão regulador da sociedade moderna, que, segundo essas teorias, né, estaria assentado no Estado Nacional, né, e, tomado o poder estatal, seria possível realizar um conjunto de transformações de forma intencional, planificada, planejada, rumo
a erradicação da desigualdade social, da opressão política e a transformação do mundo rumo a um horizonte até então hegemonizado pela noção do socialismo de tipo marxista, leninista, que foi o que, de alguma forma, obteve, né, uma hegemonia nos processos de tensionamento anticapitalista ao longo do século XX. Né? Então, a teoria dos dois passos significa basicamente tomar o poder e mudar a sociedade. Né? No campo do marxismo, quem fez talvez a crítica mais interessante a respeito dessa concepção de fundo, dessa metateoria, né, que de algum modo ainda informa boa parte dos movimentos de corte marxista-leninista, foi o filósofo, o intelectual irlandês, radicado no México, chamado John Holloway, né, quando ele escreveu o livro Mudar o Mundo Sem Tomar o Poder. Bom, a partir daí nós temos um processo de disseminação na gramática, né, discursiva, de movimentos intelectuais ligados aos movimentos, né, que vão lançar a mão da ideia de contrapoderes ou antipoderes, aí, né, contrapoderes pegando pelo menos ali a contribuição do Antônio Negri, né, ou antipoder, a contribuição do John Holloway, e a noção de prefiguração, que alguns vão tentar vincular ao pensamento de outro marxista, esse clássico, Antônio Gramsci, né, para realizar essa espécie de giro, que eu poderia chamar de giro anti-autoritário, no interior do marxismo. Né, e a repercussão disso, obviamente, no campo de estudo dos movimentos sociais ou dos processos e dinâmicas de mudança e transformação social. O meu ponto é que nós estamos diante de um movimento, de um giro que se operou no interior, pelo menos de certas correntes do marxismo contemporâneo, que não é novidade. Não é novidade política, nem novidade teórica. Eu quero dizer que boa parte desse repertório de conceitos, dessa nova gramática, que do ponto de vista das mudanças que ocorreram no mundo, e aí remeto essas mudanças pelo menos a dois processos chaves, obviamente estão associadas às transformações no âmbito do socio-metabolismo do capitalismo, né, com a chamada globalização, mas enfim, esse conceito é um conceito que parece dizer muito, mas explica pouco, né? E que está associado, obviamente, à emergência de movimentos como o movimento zapatista, a insurreição zapatista de 1994, que é considerado por muitos uma espécie de ponto de inflexão de certos sintomas que depois serão observados em vários movimentos que farão parte da constelação de lutas que nós encontraremos hoje no século XXI, né? E as chamadas lutas altermundialistas, também conhecidas como lutas anti-globalização, que foram, como foram chamadas pelos meios de comunicação corporativa. Acho que esses dois são dois marcos importantes, né, de emergência de movimentos e lutas que, se não condicionaram o modo como as outras lutas vão se difundindo, se reorganizando ao longo do mundo, pelo menos, e aí eu concordo com o que dizia o falecido subcomandante Marcos e atual Galeano, pelo menos elas expressam os sintomas mais visíveis dessas transformações estruturais. Correto? Bom, por que não há novidade nisso? Os chamados fenômenos de auto-organização social, né, entendidos como dinâmicas nas quais os movimentos, as lutas, nas suas diferentes coordenadas sociais, né, elas
operavam numa dinâmica de recuperação de poder e de recursos que foram extraídos, foram subtraídos desses sujeitos, né? Então, a autonomia, pelo menos no sentido de subversão da lógica e da incidência da capacidade de submissão da forma Estado e da forma capital, né, do capitalismo do Estado, né, pensando aqui em duas macroestruturas e duas lógicas que vertebram o chamado sistema mundo moderno, colonial, e que eu agregaria, né, especialmente tendo em vista essas reconfigurações contemporâneas do mundo das lutas sociais, né, a colonialidade e o patriarcado como macroestruturas também de dominação, subordinação, extração da capacidade, né, subtração da capacidade de autodeterminação de sujeitos, povos, indivíduos e coletividades, né? Esses fenômenos eles já podiam ser observados desde a aurora do chamado movimento operário, né? Mas, eu diria, né, esses fenômenos de auto-organização social, no sentido e com as características que eu gostaria de enfatizar, que eu mencionei anteriormente, eles já estavam dados em distintas configurações, né, no chamado mundo popular subalterno. Se pensarmos aí, não só o mundo da classe trabalhadora no sentido estrito, né, do assalariamento, mas também dos setores, das populações que foram submetidas aos processos de colonização, né, da luta interclasses, inclusive, né, pensando, por exemplo, no movimento de mulheres, né, que vai questionar, no âmbito de alguns movimentos, em particular os movimentos de trabalhadores, né, a secundarização das suas reivindicações e bandeiras e por aí vai, né? Bom, experiências dessa natureza de auto-organização social, a identificação dessas experiências, elas foram a principal razão de fundo que nutriu e alimentou o nascimento do anarquismo como teoria e praxe social. Tá? Pensando aqui, por exemplo, no paralelo daquilo que se institucionalizou como partido e sindicato e antecedendo-os, nós temos uma diversidade muito rica e muito heterogênea de experiências ligado tanto ao mundo do trabalho quanto ao mundo rural, mundo agrário, né? Como associações, clubes, ligas, comunas, né? Bom, vocês devem conhecer, no caso russo, a história do MIR, no caso latino-americano, a história dos Ailus, né? Que, de modo, obviamente, contextualizado, representa conceitualmente aquilo que a tradição de pensamento luta anarquista vai identificar como conselhos e assembleias. Então, assembleias como dinâmicas horizontais de tomada de decisão, né, e conselhos como organismos que estão organicamente vinculados a instâncias assembleárias e que, portanto, não se autonomizaram como instâncias de poder, né, que submetem, que têm capacidade de submeter aqueles indivíduos que a constituem como organismos operativos e práticos da vida coletiva. Esses espaços, inclusive, apesar dos termos talvez serem muito associados ao movimento operário, né, moderno, como a ideia de revogabilidade de mandato, de delegação, de democracia direta, né, eles, a despeito dessa nomenclatura como conteúdo
de vida, né, conteúdo vital, né, eles se encontram disseminados com as suas peculiaridades em várias dessas experiências de auto-organização social que podem ser encontradas e vislumbradas com um propósito detido de buscá-las, obviamente. Né? Bom, na literatura anarquista, então, aí agora já entrando diretamente no que nos interessa, para a gente tentar fazer uma espécie de balanço crítico das noções de prefiguração e contrapoder, na literatura anarquista nós vamos encontrar, principalmente, quer dizer, inicialmente, no próprio autor, que é considerado um dos fundadores do anarquismo como teoria social, teoria política, né? Que é o Pierre-Joseph Proudhon, né? Um operário autodidata francês do século XIX, um conjunto de observações que eu até seria ousado em dizer em caráter etnográfico, né? Que ressaltam essas dimensões existentes, tá, da capacidade de autodeterminação das coletividades de trabalhadores, no caso da Europa do século XIX, que é o que o Proudhon, em grande medida, vai ser uma espécie de caixa de ressonância. Tá? O Proudhon, inclusive, quando ele começa a discussão dele sobre a sociedade moderna e sobre as contradições da sociedade capitalista moderna, a partir de uma leitura que hoje é corrente na antropologia, na disciplina antropologia, mas que naquela época, em 1840, ainda estava engatinhando. Né? E hoje, no pensamento político, ela é hegemônica, que tem uma relação visceral com concepções contratualistas, né? Que é a discussão a respeito da ordem social. Né? Ou seja, nós somos herdeiros, no nosso pensamento político, né? De uma concepção de ordem social que a identifica como correspondência de um governo instituído, organizado e centralizado através da emanação da forma Estado, né, da instituição estatal. Então, a ordem social significa, para os modernos, especialmente pelos modernos estimulados, influenciados pela tradição contratualista, né? Pensa em contrato social, faz uma cisão. Estágio natureza, que é o mundo da anomia, o mundo da guerra de todos contra todos, do Hobbes, né? Ou o mundo do individualismo atomizado, do Rousseau, né? Para um estado de civilização, que é a realização de um pacto que cria um governo centralizado e um Estado, como forma de institucionalizar esses governos. Né? O Proudhon faz uma inversão muito interessante, né, nessa ideia. Ele vai dizer que toda vida social em si é ordem. Então, a ordem, ela pré-existe a fundação de governos e estados. Portanto, se na nossa mentalidade moderna e influenciada pelo contratualismo, se não há governo e não há Estado, não há ordem social, há anomia, há crise, há conflito, né? O que o Proudhon vai dizer, e de certa forma vai ser a certidão de nascimento do anarquismo, né? Que hoje a antropologia comprova de forma magistral. Quem tem um pouco de conhecimento sobre o funcionamento de sociedades não ocidentais, e mesmo as ocidentais anteriores à fundação dos Estados Nacionais, vai perceber isso, né? É que qualquer coletividade humana, né, prescinde de instrumentos de regulação, de autorregulação, que podem ser simétricos ou assimétricos, né? No entanto, que
não necessariamente implica na constituição de governos e estados. Governos e estados. Aqui eu posso estar usando como sinônimo, mas eu entendo que são categorias distintas. Tá? Bom, então, muito brevemente, tá? O Proudhon ele viveu no período de ascensão do movimento operário na Europa do século XIX. Né? Ou seja, ele foi uma espécie de testemunho histórico, ocular, e também, como eu disse, né, ele está vinculado organicamente ao movimento operário, porque ele era um operário tipógrafo, ao contrário da maioria dos socialistas da geração dele, incluindo o próprio Marx. Né? Ele foi um operário que se intelectualizou e não um intelectual que se interessou pelo movimento operário. Isso é muito importante, né, de se levar em conta. Né? Talvez por isso ele foi tão difamado e desconstruído pelo pensamento marxista. Bom, essa é outra história também, que não é o caso de entrar aqui agora, né? Pelo tempo reduzido que nós temos e a necessidade de sintetizar o máximo as questões que eu gostaria de apresentar aqui. Bom, então, rapidamente sobre o Proudhon. Proudhon, observando que os trabalhadores, diante da exploração, da miséria, da precariedade da vida de assalariado moderno, estava sujeito a uma vida muito difícil, né, que envolvia a inanição, a doenças, a insalubridade, pensando do ponto de vista biológico e do ponto de vista sociocultural, né, a opressão, o controle, o domínio sobre o tempo de vida daqueles seres humanos, né, os assalariados, as assalariadas, né, que isso envolve crianças e mulheres também. E o Proudhon observou que naquele contexto, na França, né, do século XIX, onde ele viveu, que esses operários, né, operários e operárias, reagiam a esta circunstância de dominação e exploração através de vários expedientes. Um expediente talvez relacionado mais à reatividade violenta, destruindo o aparato industrial, né, quando era o caso, por exemplo, dando origem ao movimento ludista, né, mas também numa dimensão construtiva, buscando estratégias de organização e luta que desvinculasse progressivamente os trabalhadores do mundo da exploração estatal e capitalista, patronal. Né? E aí exemplos interessantíssimos. Né? Quando falecia um operário ou uma operária, né, os trabalhadores se organizavam, criavam um fundo fúnebre para poder enterrar aquela pessoa, porque o salário não dava conta. Né? Um outro fundo para poder acompanhar a família, a viúva, os filhos daquele operário. Então, a história de centenas, de milhares de clubes, de ligas, de sociedades secretas, de fraternidades, que tornava viável, né, a sobrevivência daqueles setores populares, ao mesmo tempo que tentava ensaiar uma espécie de saída daquele regime de dominação e exploração. O que ficou conhecido como mutualismo na história da classe trabalhadora e do pensamento anarquista, na verdade, é uma categoria nativa dada pelos próprios operários e que Proudhon, né, se utiliza dela para falar dessas experiências, nada mais é do que esforços de associação entre trabalhadores para criar alternativas que melhorassem as condições de vida e subvertessem as ordens de dominação estabelecidas. Então, associações mutualistas de crédito, como o Banco do Povo, de trabalho, como as chamadas cooperativas de trabalho, ou de consumo, né, foram experimentos muito interessantes e extremamente perseguidos e reprimidos. Havia uma legislação penal contra essas iniciativas, né, que tinham como horizonte a possibilidade de erradicar o chamado mercado de trabalho.
Então o mutualismo ele colocou em risco o capitalismo no século XIX ao estabelecer no horizonte a possibilidade de retirar dos capitalistas, né, o contingente de trabalhadores que abundavam com o mercado de trabalho e que permitia a realização da exploração, a extração do sobretrabalho, etc, etc, etc. Observando o mutualismo, o Proudhon vai dar um passo além, vai perceber o seguinte, que várias dessas organizações que se criavam com o protagonismo dos operários e operárias estabeleciam alianças de colaboração entre si. Então a colaboração inter, né, unidades econômicas, experimentos socioeconômicos, né, permitiu ao Proudhon visualizar uma alternativa organizacional, se quiser, institucional, ao Estado moderno. E ele vai dar o nome disso de federalismo. Então, o federalismo seria esse grande organismo, que seria uma espécie de unidade na diversidade, no qual, através do pacto livre, associativo, diversos organismos auto-organizados pelos trabalhadores estabeleceriam, né, uma espécie de autorregulação num dado território. Acho que a gramática é clara. Então, estava falando sobre o federalismo, correto? Um outro autor importante da tradição anarquista, o Piotr Kropotkin, um anarquista russo, um personagem também muito interessante, que abandonou a aristocracia. Ele era um príncipe, né, na Rússia. Ele abandonou a sua própria classe para se tornar um revolucionário e teve um papel importante, é considerado por alguns como o fundador da geografia moderna, né, junto com Élisée Reclus. Enfim, o Kropotkin, ele muito influenciado pelo Proudhon, ele também vai escrever um livro muito importante chamado O Apoio Mútuo, no qual ele vai lidar com esse conjunto de iniciativas e experiências de auto-organização baseadas em laços de cooperação, né, que permitia a participação, o protagonismo, a autodeterminação de indivíduos e coletividades nas instâncias que lhe dizem respeito, que incidem sobre a sua própria vida, né? Inclusive, o apoio mútuo para o Kropotkin é entendido no âmbito de uma sociabilidade, né? Ou seja, uma visão de mundo e uma sociabilidade que é constitutiva não só do mundo popular, mas da própria vida, no sentido amplo. O Kropotkin, o projeto dele vai ser tão ousado que ele vai identificar, né, numa releitura da teoria clássica darwinista, ele vai identificar o apoio mútuo como um fator de evolução até mesmo entre plantas, insetos e animais. Mas, enfim, essa é uma outra história. Bom, a tradição anarquista, então, tem um conjunto de reflexões sobre essas experiências que são oriundas do mundo popular, e que, portanto, retira, tá, da sua conta, né, a crítica muito maldosa, né, realizada por Marx e Engels, né, a respeito do anarquismo, no bojo de entendê-lo como uma espécie de socialismo utópico, né? Ou seja, como se fosse uma espécie de idealização mental e romântica de uma sociedade futura onde a liberdade seria generalizada entre os seres humanos. Ou seja, isso é uma forma muito pobre e medíocre de lidar com esses homens e mulheres que se identificavam com o anarquismo e que produziram práticas políticas e reflexões intelectuais a respeito da vida e da realidade social. Essa dimensão, inclusive cotidiana, de vida cotidiana, de sociabilidade do anarquismo, né, que é cara ao anarquismo, e que ele identifica no próprio
nas próprias coordenadas de existência dos setores populares, é que vai ser o fundamento da sua proposta política. Os seres humanos já demonstram na prática que são capazes de lidar com questões relacionadas à reprodução da vida material e imaterial, sem a necessidade de instituições parasitárias e opressivas. Mas o Estado e o capitalismo se apropriam indevidamente do esforço, da capacidade coletiva de se autodeterminar e reproduzir a vida que os seres humanos possuem por ser seres humanos. Ou seja, por ser individualidades que necessariamente, ontologicamente, concretamente, demandam de laços de colaboração e cooperação, né? Que tem a ver com a nossa socialização como indivíduo, o lugar que a gente se posiciona na divisão social do trabalho, etc, etc, etc. Bom, não é o caso de me alargar aqui a respeito das várias contribuições do pensamento anarquista a respeito dos fenômenos de auto-organização social, dos fenômenos de autonomia. E agora eu estou fazendo uma equivalência entre uma coisa e outra. Autonomia como auto-organização social. Mas uma coisa para ficar bem clara é que se o anarquismo ele tem a sua gênese, né, no seio da própria classe trabalhadora, ou seja, como um movimento da classe trabalhadora europeia, né, que do ponto de vista da sua identidade vai se forjar no interior da Associação Internacional dos Trabalhadores, a AIT, né, e depois vai reverberar na Comuna de Paris, vai reverberar na Revolução Russa e num conjunto de outras ações e organizações populares que vão não só se disseminar, se constituir de forma simultânea no mundo inteiro. Porque também uma outra característica importante de levar em consideração é que a classe trabalhadora é internacional. E é internacional não só porque o Marx convocou elas para se unirem, né, no final do Manifesto Comunista. É internacional porque a classe trabalhadora não tem pátria. O trabalhador moderno é filho da expulsão, do despojo territorial, da migração. O trabalhador é, por si, fundamentalmente um migrante. Tá? E esse processo, essa dinâmica muito intensa de imigração que ocorreu pós-revolução industrial, né, é que permitiu, inclusive do ponto de vista intercultural, a conexão entre sujeitos históricos e lutas e experiências que foram dando as características que o anarquismo foi assumindo entre o século XIX até os dias de hoje. Né? Mas para encerrar, né, vamos ao que nos corresponde, que é pensar aqui a respeito dos conceitos de contrapoder e de prefiguração. Né? Por contrapoderes, né? Aliás, o conceito de contrapoder, eu faço uma certa equivalência, embora eu entenda as particularidades teóricas que cada um tenta remeter, né, entre a obra do John Holloway e a obra do Antonio Negri ou dos autonomistas italianos. Né? A ideia de antipoder e de contrapoder, elas, de um lado, né, a dimensão, digamos, mais enfatizada do primeiro conceito é a crítica à fetichização do Estado como organismo central, a partir do qual é possível controlar o poder concentrado, o poder socialmente concentrado. Tá? Então, o que faz a noção de antipoder? Ela, de alguma forma, diz, não, o poder ele está disseminado por toda a sociedade. E o Estado é apenas um elemento, não é um elemento irrelevante, mas é um elemento, e é uma ilusão acreditar que, controlando o Estado, é possível disseminar transformações intencionalizadas. Porque o Estado não está aéreo e etéreo acima das relações sociais. Ele é produto de relações sociais que estão baseadas na heteronomia, no submetimento, na
no autoritarismo, na centralização, etc, etc, etc. E por outro lado, a ideia de contrapoder, ela vai enfatizar que os setores populares podem, no âmbito da sua realidade, da sua própria realidade, produzir instâncias que desafiam os poderes políticos constituídos. O Negri vai dizer muito, vai remeter muito à ideia de potência constituinte, que anda junto com essas resistências que ele vai tentar figurar como contrapoderes. Por exemplo, o caso zapatista, o caso curdo, enfim, o que foi a Comuna de Oaxaca em 2006. A gente pode localizar algumas experiências históricas interessantes para pensar à luz dos contrapoderes. Mesmo, bom, não é o caso de ficar citando aqui vários, né? O que é espantoso desses autores, né, e das pessoas que mobilizam essas noções de antipoder e de contrapoder como certa novidade, fazendo a crítica à hegemonia até então exercida por um pensamento marxista mecanicista, estruturalista, doutrinário, dogmático, né, como uma espécie de esforço de renovação do marxismo. O que me espanta é que esses elementos que são associados, né, aos contrapoderes e aos antipoderes, né, eles já estão ali muito bem delineados, muito bem definidos e delimitados, muito bem compreendidos no âmbito e no interior da ampla tradição anarquista. Eu diria mais, é constitutivo dela. Tá? Ou seja, não só o anarco-sindicalismo, quando preconizava que o sindicato seria, né, a antessala da emancipação, porque o sindicato ele deveria reproduzir e produzir relações sociais com elementos da nova sociedade, dessa ética, né, da colaboração, da cooperação, da divisão mais harmoniosa e democrática do trabalho e dos seus produtos, né? Como entendia essas iniciativas como a edificação de uma realidade paralela que pudesse, através da sua disseminação, sitiar e desconstruir, demolir os poderes constituídos. Por isso que o ambiente talvez mais favorável para o anarco-sindicalismo, para isso ocorrer, e no anarquismo clássico, né, era o domínio expropriador imediato dos meios de produção. A auto-organização do mundo do trabalho, direto pelos seus próprios agentes. Né? Coisa que sempre foi relegada a segundo plano pelo marxismo, pelo menos o marxismo-leninismo. Né? Então, o primeiro ponto é esse. Tá? Quando os anarquistas falam em autogoverno, em autogestão, ou mesmo em anarquia, a própria ideia de anarquia, ela carrega em si, como seu aspecto mais constitutivo, mais central, aquilo que os neomarxistas vão chamar de anti- ou contrapoderes. Tá? Por outro lado, nós temos ali uma noção também muito rica, muito importante, muito interessante, que é o conceito de prefiguração. Tá? A que remete essa noção? E alguns vão tentar resgatar isso na inovação do Antônio Gramsci, que vai perceber que o mundo da cultura ele é relevante para o processo de organização das resistências, enfim, etc, etc, etc. A ideia de prefiguração, que para nós, no caso do nosso grupo de trabalho, né, nós mobilizamos muito mediante através da mediação da ideia de sociabilidades emergentes, né, ela corresponde ao entendimento a respeito da ação protagonista de um conjunto de atores sociais e populares, né, que se funda em relações sociais, né, que obstacularizam, em algum âmbito, em algum nível, o processo de reprodução do capital, né, e desafia, em outro âmbito, os centralismos, os autoritarismos emanados do Estado, a legitimidade do poder político do Estado. Né?
Mas, né, levando em conta as outras duas estruturas de dominação que são emblemáticas para a gente, o patriarcado e a colonialidade, né, a prefiguração também pode ser um exercício prático, cotidiano, né, de desconstrução de relações baseadas nesses imperativos e reconstrução de outro tipo de relação social e, portanto, de outra forma de habitar e viver o mundo, neste mundo. Então não se trata nem de uma sociedade futura, como a velha teleologia do socialismo. Se trata de aqui e agora produzir, prefigurar, né, aquilo que queremos. Né? E mais uma vez nos encontramos, né, com elementos valiosos da herança e da tradição anarquista que, como eu mencionei anteriormente, no caso do anarcossindicalismo em particular, defendia que o sindicato era já uma instituição geradora da nova sociedade. Claro, o sindicato anarquista não tem nada a ver com o sindicato como nós o entendemos hoje, que é um sindicato estatal, um sindicato que luta exclusivamente por melhorias corporativas. Tá? Na época de ouro do anarcossindicalismo, existia uma coisa que hoje não se vê em lugar nenhum, que era a chamada greve de solidariedade. Ou seja, os sindicatos paravam fábricas em solidariedade, por exemplo, a Sacco Vanzetti, em solidariedade aos mártires de Chicago, ou mesmo a um companheiro ou companheira que era despedido de uma fábrica do lado, da vizinhança, de uma outra categoria profissional. Né? Então, como sociedades de resistência, realizavam greves de solidariedade e, claro, havia ao redor do universo desses organismos sindicais clubes, ateneus, bibliotecas comunitárias, piqueniques de vizinhança, ou seja, ações práticas e concretas que recriavam o tecido social, recriavam um tipo de comunidade, de pertencimento, onde aqueles sujeitos exerciam protagonismo. Né? Bom, prefiguração, contrapoder, antipoderes. Então, é espantoso perceber que, por mais que sejam, e por mais não, e são categorias essenciais para pensar as lutas sociais e os movimentos no século XXI, com os sintomas apresentados, né, pela emergência do zapatismo e das lutas altermundialistas, né, como eu mencionei no início desse vídeo. Né, é espantoso, né, perceber que os principais aspectos, o conteúdo desses conceitos, pronto, é isso, os conteúdos desses conceitos já estavam colocados pela velha tradição anarquista, né? E foram ignorados, menosprezados por algum tipo de atitude obtusa e dogmática dos setores da esquerda vinculados ao marxismo, né? Que, em disputa pela hegemonia no interior do movimento operário, em particular, mas da esquerda acadêmica e intelectual de forma mais ampla, né? Escantearam e secundarizaram, infantilizaram o anarquismo a uma espécie de rebelião contracultural. Então, o esforço dessa apresentação, dessa aula, é um pouco convidá-los e convidá-las para se aproximar da teoria anarquista e da prática e da experiência anarquista, não no sentido proselitista. Até porque eu diria o seguinte, os bons marxistas de hoje já se anarquizaram. E a prova mais cabal disso é a importância e a centralidade dos conceitos de contrapoder e prefiguração nas discussões contemporâneas. Né? Se não fazem menção que isso tem uma herança, que isso tem uma história importante, e trágica e ao mesmo tempo bonita, essa é outra história, é uma questão talvez de domínio ético, né? Que aí em outras trincheiras há que se combater. Né? Mas esse convite está no sentido de ampliação de horizontes mesmo, e espero que vocês possam, de alguma forma, ao contrário das gerações anteriores,
tentar de modo mais generoso observar, né, o legado que a ampla tradição anarquista deixou não só para o setor, para o movimento operário, mas para os setores subalternos e oprimidos em geral, né? E tentar, a partir disso, né, contribuir para o refinamento também das nossas perspectivas analíticas, teóricas a respeito do mundo e da realidade social, né? Mas também do ponto de vista ético, a respeito do modo como nós lidamos com a nossa própria teoria, da nossa relação entre teoria e prática, que era outro elemento fundante da cosmovisão anarquista, né? E um pouco de antidogmatismo e antissectarismo para seguir adiante nesse contexto tão abjeto, né, de reinvenção neofascista, obscurantista, negacionista que estamos vivendo nos dias de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da participação nesse curso e desejo para vocês uma boa leitura, boas reflexões e conversaremos através do nosso fórum. Muito obrigado, boa noite.